de hoje, Trocando Ideias. Eu tenho a honra de receber aqui o Daniel Evangelista. Daniel é doutorando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela PUC Minas, advogado e autor de obras jurídicas. O outro nosso convidado é o Vitor Hugo Gonçalves, doutorando em Direito pela USP, mestre pela USP, advogado e também autor, inclusive autor do Marco Civil da Internet. Nós vamos debater um assunto muito interessante, que é a questão da neutralidade do Marco Civil da Internet. As pessoas hoje estão muito direcionadas simplesmente para a Lei Geral de Proteção aos Dados, que ainda não está em vigor. Nós estamos no país numa preparação, mas no Marco Civil da Internet há diversos institutos que são úteis e as pessoas acabam esquecendo. No momento que nós estamos passando essa questão de pandemia, existe o princípio da neutralidade, foi um decreto que a Dilma criou no último dia de governo dela, e ela fala sobre algumas possibilidades de quebra da neutralidade. Daniel, você poderia explicar isso para a gente? O que é o princípio da neutralidade? Claro, Cássio, vamos lá. Primeiro, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você, né? A gente já fizemos alguns eventos aí em conjunto, você, inclusive, quase participou da minha defesa de mestrado, acabou que a gente, no final, a gente não conseguiu ajeitar muito bem essa sua participação, mas agradeço muito o convite, o ideia é que sempre ali trazendo algumas inovações, participo ali dos debates e isso me acrescenta muito ali na minha atuação. Então, muitíssimo obrigado pelo debate, muito prazer, Vitor Hugo, ainda não conhecia, não presencialmente, né, mas aqui com um bate-papo mais próximo, então a gente vai se conhecer dessa forma. Deu uma travada no meu aqui, mas vamos lá. Acho que a minha conexão está ruim aqui. Vamos. Você está me escutando? Está normal agora? Está normal. Tá, ok. Mas vamos lá então, Cássio. Ótimo. Vai devagarzinho, vai indo aí. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, então, seguindo. Pessoal, seguinte, quando a gente fala de neutralidade da rede, Cássio, é muito importante a gente retomar um pouquinho ali do processo de criação do próprio Marco Civil da Internet, né? Você mencionou aí o decreto da Dilma, e ela, quando ali no discurso que ela fez de abertura na ONU, ela mencionou ali a respeito da privacidade, como sendo um dos pilares de uma lei que ela iria apresentar no ano seguinte, que foi o Marco Civil da Internet no ano de 2014, e um dos pilares do Marco Civil, ao lado ali da privacidade, é o próprio princípio da neutralidade, conjugando ali junto com a liberdade de expressão, que formam os três pilares, os três eixos centrais de sustentação do próprio Marco Civil da Internet. E quando nós falamos de neutralidade, é muito importante que nós tenhamos esse princípio na internet, pelo que ele vai significar em aspectos técnicos do próprio funcionamento da rede, já que a gente está falando aqui de se ter uma rede neutra, sem se ter uma distinção, uma degradação dos pacotes, da forma como a internet funciona, de você separar os pequenos pacotinhos para que você tenha ali a transmutação, a transmissão por meio ali dos provedores de conexão. A ideia principal, e não a única, mas a principal do princípio da neutralidade é não se ter essa distinção desses pacotes que são ali transmitidos. É claro que existe até uma discussão até um pouco mais profunda a respeito do DPI, né, do Deep Packet Inspection, né, de uma inspeção profunda dos pacotes, e tem até recomendações da AITU, a Organização Internacional de Telecomunicações, dizendo que pode ser feita essa inspeção para se ter um certo ajuste ali em razão de alguns requisitos técnicos. E aí que entra o próprio Marco Civil e o decreto regulamentador, dizendo que é sim necessário se ter a neutralidade, mas existem exceções ao princípio da neutralidade, em exceções nas quais você pode priorizar algum tipo de serviço em detrimento de outro tipo de serviço, ou que você possa priorizar a velocidade ou tráfego para algum tipo de serviço em detrimento de outro serviço. Daí a importância da gente discutir de fato aqui esse princípio da neutralidade, principalmente no período atual que a gente tem aí, a quarentena, isolamento social e as pessoas dependendo realmente da internet para trabalhar, para estudar, para viver a vida, e aí muitas delas podem ser afetadas em razão desse princípio da neutralidade. Obrigado, Daniel. Eu vou fazer uma pergunta para o Vitor. O Vitor
Vitor, para quem não sabe, gente, é uma das maiores autoridades aí de marco civil da internet. E, ô Vitor, como é que você vê essa questão nossa de pandemia agora e a viabilidade da questão da neutralidade? Lá a gente chegou até um pouco a discutir lá no grupo do IDEA, uma discussão esses dias, em que será que poderia haver a quebra do princípio da neutralidade pelo Poder Judiciário para priorizar, de repente, a questão da videoconferências, das audiências? Nós temos outras situações que podem ocorrer aí, porque temos uma necessidade de comunicação e me parece que hoje, sem dúvida, a internet é a ferramenta principal de comunicação. E em determinadas situações nós podemos ter esse fluxo, né? Igual a rede, para uns a conexão cai e etc. E às vezes tem uma necessidade, eu vejo assim nesses casos, de repente fazer um fluxo, né? Em que dá uma prioridade para determinado fluxo de comunicação. Isso é uma coisa recente, eu creio que não foi ainda colocado dentro do marco civil da internet na época, veio até pelo decreto, mas a gente não chegou a ter uma aplicabilidade ainda. Eu, pelo menos, não observei casos em que se teve essa quebra do princípio de neutralidade. Como é que você vê isso na situação de hoje, Vitor? Primeiramente, Cássio, Daniel, obrigado pelo convite aí. Faz tempo, eu estou um tempo aí parado fazendo doutorado. Daniel sabe como é que é difícil aí, e espero terminar em breve. E fiquei um tempo fora aí de palestra, de alguma coisa. Então, depois de 2 anos, é a minha primeira participação aí com vocês, e agradeço o convite mais uma vez. Sobre neutralidade de rede, eu discuto isso desde 2001. Eu quero trazer um pouco dessa história aí de neutralidade, que às vezes parece que ela foi meio jogada em 2014 no Marco Civil, e alguns pontos estão sendo esquecidos, né? Eu fui diretor jurídico da Abusar, Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido, em 2002. Nós conseguimos acabar com o provedor de acesso à internet, né, que era o provedor laranja. Na banda larga, as empresas de telecomunicações impuseram a contratação de provedores que eram casada, né? Venda casada. Nós ficamos anos discutindo isso, e todas as ações que a gente entrava, a Anatel falava assim: a gente não é. E isso vai ser importante, porque no Marco Civil, artigo 9º, ela fala que a Anatel e o CGI, eles vão autorizar a neutralidade de rede, ou vão estabelecer as regras, né? Ou como é que isso vai funcionar. E a Anatel passou mais ou menos quase 14, 15 anos falando que ela não regulava a internet, porque era uma outra camada de comunicação, e artigo 61 e uma série de debates. O que isso atingiu na prática, na questão da neutralidade de rede? Eu acho que foi uma jogada, foi meio jogado. É um princípio importante de você ter tratamento isonômico entre as partes, entre todos. Só que na prática, todo mundo sabe, a gente, quando fazia a perícia da Abusar, lá em 2005, da Telefônica, era uma coisa muito simples. A Telefônica falava assim para mim: eu tenho na cidade de São Paulo uma banda de 600. 400 eu já vendi para grandes empresas. E as grandes empresas utilizam a minha banda na hora do almoço e no final do dia. É lógico que eu não vou suportar se todo mundo usar a banda na hora do almoço. O que eu faço? Eu comprimo os dados e seleciono quem tem mais necessidade de rede. É simples, é uma questão até de física, de outras leis da natureza. Muito parecido até com uma estrada, né, Vitor? Uma estrada com muitos carros, vai ter ali uma velocidade menor, não tem como passar. Se você for analisar, por princípio, já está errado. Quer dizer, ele está fornecendo um tratamento não isonômico entre todos os contratantes. Mas aí tem uma questão econômica. No livro, no meu Marco Civil, eu discuto essas opções. E qual é o problema disso? A gente chegar agora no Marco Civil. O Marco Civil ele não tem critérios. Ele diz que, por exemplo, pandemia, pelo decreto, pandemia é um critério de emergência.
Você deveria dar tratamento desigual numa época de pandemia, correto? Isso daí a gente tem que fazer isso aí mesmo. Mas para qual situação? E aí vai entrar aqui já uma jogadinha que eu vou colocar aí pro debate aí para vocês. Será que, e o decreto fala sobre dados pessoais e fala sobre dados cadastrais, isso também é uma coisa que na Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa muito mal, as pessoas não entenderam ainda. Que é a diferenciação entre dados na nossa jurisprudência e na nossa história jurídica. A gente acaba esquecendo isso. Dados cadastrais e dados pessoais. O decreto mantém, mesmo sabendo o que era dado pessoal, mantém a nossa jurisprudência sobre dados cadastrais, que são dados pessoais. Não existe essa diferenciação. É dado pessoal. Para LGPD é dado pessoal. Mas na jurisprudência, no Marco Civil, há sim uma diferenciação entre dados cadastrais e dados pessoais. E isso me dá um ponto que aí eu vou jogar para vocês, em termos de provocação. Aí o IBGE está querendo os dados das pessoas para a pandemia. Existe uma ação agora, né, que parece que entraram com o intuito... 1934, né? Com o intuito justamente de quebrar, porque vai ter dados pessoais ali, não é aquele sistema que eles estavam colocando, que seria simplesmente só pegar o monitoramento de sinais, etc., para ver onde é que estava a pandemia. Não, agora eles vão identificar quem está doente, né? Vai completamente o princípio da privacidade aí. Não, mas pelo decreto e pelo Marco Civil, isso é possível. Mas aí, isso é dado cadastral. Mas tem um detalhe que até volta essa pergunta para você. Não é que eu concorde, eu estou falando... mas eu digo assim, eu já tinha pensado nessa questão mesmo, porque justamente o motivo de se ter dado cadastral como um terceiro gênero, para assim dizer, uma espécie, uma subespécie dos dados pessoais, é você ter aquela desnecessidade de uma autorização judicial para se ter essa requisição desses dados. Ponto. Esse que é o bingo da jogada. Porém, lá tem um detalhe a mais, né? Que essa requisição ela tem que ser fundamentada e para uma finalidade específica. E aí aqui entra, será que a finalidade pandemia, ela pode ser, porque ela vai ser colocada como algo genérico, se você for requisitar dados cadastrais, por exemplo, de todos os usuários em genérico, não seria por uma finalidade específica, ou se isso seria uma finalidade específica, qual que seria a sua opinião nisso aí? O que você vê? É calamidade pública isso daí, velho. Tá lá no decreto e dentro do Marco Civil, no artigo 9º, é flag vermelha. É flag vermelha. Como é flag vermelha o fato de você ser advogado e ter sigilo profissional? Como é flag vermelha, e aí a gente tá falando de telemedicina, telepsicologia e etc. É flag vermelha. Você não pode, essas profissões têm sigilos profissionais. E como é que você vai regular isso? A OAB, isso eu sei porque eu já provoquei a ordem várias vezes, comunicação de advogado devia ser flag vermelha. Isso daí é uma situação que está dentro do Marco Civil, da neutralidade e exceção à neutralidade. Advogado é profissão importante e tem sigilo. Não poderia ser interceptado. E isso a gente vê o que não acontece em Lava Jato da vida, etc. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas pela neutralidade, esse daí é exceção à neutralidade. Pandemia é exceção à neutralidade. E aí entra em dado cadastral. A gente não discutiu isso. E a LGPD simplesmente acabou se esquecendo de que nossa história jurídica é uma história que diferencia dados pessoais de dados cadastrais. E tem várias decisões sobre isso. Daniel... agora, puxando outro assunto, você botou um nome pessoal agora aí, para a gente ter assunto ainda para poder definir, porque você vai entrar num grande problema aqui, até o hábito da questão do Código de Defesa do Consumidor. Se você olhar no Código de Defesa do Consumidor, ele fala em cadastro. Sim. Né? Ele fala em cadastro. Então, foi muito bom esse posicionamento do Vitor aí, que alertou para um problema de conceitual que nós temos na legislação inteira. Uhum. O que seria conceito de dados e de cadastro, né? E na verdade o nosso legislador ele não é tão bom para definições em alguns aspectos. Alguns são, mas geralmente a gente não consegue ter essa clareza conceitual, né, em muitos pontos. Daniel, dá uma puxada, já que eu já toquei na questão de defesa do consumidor,
E lá no decreto da Dilma, né, esse último decreto que implementava o Marco Civil da internet, lá tinha uma possibilidade, não sei se chegou a observar, sobre a questão do acesso gratuito da internet na época de princípio da neutralidade, né, com a questão de prioridade. Eu pergunto a situação que a gente está hoje, nossa, assim, esse é só um ponto de vista, eu vou fazer a mesma pergunta para o Vitor em seguida, que eu acho que é um assunto que não é só de um, eu acho que é aqui no todo. E nós temos a questão de muita gente com dificuldade de conexão ruim, né, de casa, etc. Necessita da internet como ferramenta e muita gente até sem condições financeiras, né, nessa situação toda do mercado parado. Você acredita que aquela possibilidade da internet gratuita, ela entra agora ou você acha que não é aquela previsão ali do decreto da Dilma? Cássio, entra, mas não para uma determinada finalidade. Da forma como foi previsto no decreto, a interpretação que eu faço é a seguinte: o acesso gratuito seria para finalidades de serviços emergenciais, para comunicação entre esses prestadores, por exemplo, órgãos governamentais que estão ali trocando informações entre eles, ou acesso para a população dessas informações que a coloquem em risco. Então, para essas informações, aí sim a gente conseguiria falar nesse acesso gratuito. Eu não vejo o decreto colocando como uma possibilidade de se dar um acesso à internet como um todo de forma gratuita. E aí, Cássio, até para puxar um ponto, não sei se você ou o Vitor já ouviram falar, existem algumas iniciativas que tentam atribuir um acesso à internet de forma gratuita. Isso já existe no mundo. Exemplo, tem o internet.org do Facebook, né, que ele diz que leva ali a internet gratuita para os usuários. Mas quando a gente vai analisar a fundo como é essa iniciativa, na verdade, o que ele leva é um acesso à plataforma do próprio Facebook e de seus parceiros comerciais. Então, o que eu estou mostrando é que muitas vezes, quando a gente fala desse acesso gratuito, não necessariamente seria o acesso à rede como um todo. Então, na minha visão, o decreto ele te dá um acesso a informações relativas à própria pandemia, aí sem cobrança, de forma gratuita, tal qual ali parecido faz o Facebook. E que, na minha visão, para criticar, vejo que isso não seria possível. Tem até 2 artigos escritos a respeito dessa forma que o Facebook tem para tratamento e fornecimento de internet, e nesses artigos a conclusão que eu tenho é que existiria ali uma violação ao próprio princípio da neutralidade, que ele estaria fazendo um contingenciamento de rede, e lá no Marco Civil e decreto, analisando pela nossa legislação, diz lá que na provisão gratuita ou onerosa você não pode ter essa distinção entre os pacotes, né? E muito interessante de falar disso também, Cássio, é algo que a gente começa a sentir cada vez mais nesse período de quarentena. E começa a fazer sentido aquilo que eu introduzi, que é a inspeção profunda de pacotes, né? Muito se diz a respeito disso, muito se questionou, por exemplo, até a própria orientação que a Organização Internacional de Telecomunicações, a AITU, ela deu, no sentido da possibilidade de se aplicar essa gerência de internet como um todo. Na ideia de que existem alguns tipos de serviços que eles dependem realmente de uma velocidade, de uma imediatidade maior. Exemplo, aqui nós estamos numa conferência e aqui 1 segundo, 2 segundos de atraso já causa algum tipo de problema. Mas, Cássio, se eu te enviar um e-mail e esse e-mail demorar 3, 4 segundos para ser entregue, não vejo um problema para isso. E junto com aquilo que o Vitor disse, né, se a gente tem uma estrada congestionada, a melhor forma que você tem para organizar é fazer o gerenciamento, dizendo qual informação vai passar primeiro, qual vai ser o caminho que ela vai passar, e através dessa inspeção profunda a gente conseguiria fazer isso. E até mesmo, eventualmente, colocar uma forma de se conseguir guiar para que você tenha ali esse acesso e velocidade melhor da rede. Então, falar em neutralidade dentro desse acesso gratuito, dentro desse acesso de velocidade, isso é de suma importância nesse período da pandemia. Que ela está mudando a nossa vida, isso é óbvio, isso é claro. E nós estamos dependendo da internet mais do que a gente dependia antes, isso também está claro para todo mundo. E o respeito à neutralidade, ele tem que vir nesses pontos. Na minha opinião, então, para resumir, o decreto ele não autoriza o acesso gratuito à internet. Ele autorizaria o acesso a certas informações relacionadas à pandemia e um fornecimento para certos agentes que estão ali na linha de frente da pandemia. Concorda comigo, Vitor? Você acha que a minha interpretação ela foi errada aqui, mercado? Você já está me provocando, hein, Daniel? Eu vou... Olá. Eu vou discordar um pouco só, porque eu fiz o meu mestrado foi Inclusão Digital como Direito Fundamental.
sei porque eu li essa sua dissertação para fazer os meus artigos, por isso que eu te perguntei. Você leu? Então você sabe, eu acredito que o Marco Civil trouxe, acho que no artigo 27, se não me falha a memória, que a inclusão digital é um direito. Uhum. E no meu mestrado... Só para fazer uma interrupção, porque esse ponto eu gosto. A inclusão digital não é nem do Marco Civil, ela é recomendação da ONU como direitos humanos, né? A inclusão, o acesso à internet. Mas desculpa te interromper, só porque... Pelo artigo 5º, já que a gente vai... Pelo artigo 5º, parágrafo 3º, todos os tratados de direitos humanos são normas constitucionais, né? Então, quando você tem alguma coisa algum direito que é emitido em tratado internacional e é receptado, trazido para o Brasil, é norma constitucional. Mas, nesse caso, meu mestrado, ele trabalhou algumas questões relativas à desobstrução. O problema da inclusão digital é um problema novo, é um problema da eliminação da barreira, tá? O Marco Civil, ele não enfrentou, ele só resvalou nessa discussão. Ou seja, e o problema do Marco Civil é que, por conta da nossa história jurídica, ele não colocou as empresas de telecomunicações debaixo das regras da internet. É como falar de elefante citando formiga. Um grande erro do Marco Civil foi uma escolha política, lógico, mas não colocar as empresas de telecomunicações dentro do Marco Civil, eu acho que foi um erro. E aí dá esse tipo de interpretação. Para mim, eu sou mais amplo, eu sou a favor de que a inclusão digital ela tem que ser full. Tem uma decisão no Judiciário, no TRF3, agora recente em São Paulo, do desembargador Maran Maia, que foi aventada a possibilidade de não se cobrar a internet nesse período de pandemia, e ele negou. Basicamente, ele negou o direito à inclusão digital, e negou a inclusão digital como direito fundamental, que está até no Marco Civil, ele nem usou o Marco Civil. Ele não poderia fazer isso. E tem decisões ao longo do mundo aí que colocam a internet como um direito fundamental mesmo, a internet em si. Isso não é aqui, não é inovação mesmo. Decisões de países aí, de outras jurisdições nesse sentido. É direito fundamental. Você não pode obstruir o direito fundamental. E aí, esse é o nosso erro, é um erro que vai ser repetido. Eu chamo de erro recorrente, um duplo erro, que a gente vai repetir isso na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está jogando várias interpretações e esquecendo de resolver as antigas. Por exemplo, a gente não resolveu ainda o que é um provedor de conexão à internet. Para você usar a neutralidade de rede, usar a inclusão digital, mas você não sabe quem é o provedor. E o provedor é a empresa de telecomunicação, a empresa que determina, atribui o endereço IP. Isso a gente não resolveu ainda. Tem um monte de decisão aqui que vem de 20 anos que chega aqui e fala assim, tá bom, quem é o provedor? Como é que você vai? E o provedor, pelo artigo 13 do Marco Civil, se não me falha a memória, ele não pode guardar log. Não. Não. É o único que não pode. Os outros podem. O provedor de aplicações e a entidade, a autoridade autônoma, né? Esqueci. O autônomo, o administrador autônomo, do sistema autônomo. Um para o outro é o seguinte: um guarda 2 anos, o outro 6 meses, para alguns acessos, só que um um ano, desculpa, 1 ano e outro 6 meses. Só que o provedor de acesso, ele marca a hora que você entrou e o que você acessou. Né? O login do provedor de aplicativo, ele já marca mais detalhes do que o provedor de acesso. Mas eu acho que tem como rastrear para onde você conectou, acho que só esse tipo de registro. Entendeu? Mas aí acaba esquecendo de um problema. O que você acessou. Mas, Cássio, e aí é o grande problema do Marco Civil, quando você tira as teles do meio do caminho. Você tem um modem roteador. Os roteadores que determinam como a informação é trafegada são de posse das teles.
Ninguém fala disso. E o roteador, ele sabe de onde vem a informação, ele sabe que essa transmissão está sendo feita do computador do Vitor Hugo, passando para o Zoom, que chega você, chega o Cássio e chega o Daniel. O roteador sabe disso. Ele está fazendo isso de forma automática, mas ele sabe aonde está indo a informação e quanto tempo demora. Então, o Marco Civil ele deixou de tratar essas questões e a gente tem um monte de situações que podem afetar essa questão da neutralidade. E aí a gente está patinando, porque afeta a minha privacidade. Olha, a internet afetou sua privacidade faz tempo. O problema é que a gente não está regulando aonde está afetando. E aí, voltando para a provocação, assim, as teles, o direito à inclusão digital, nesse momento de pandemia, não devia ser cobrado a internet. O fundo, o Fistel, o Funtel, sei lá, os fundos que existem de telecomunicações, que o governo leva esse dinheiro, deveria ser usado neste momento, para pagar a internet do povo brasileiro. É para isso que serve o fundo, para que, em momentos como esse, a gente não perca não se diminuam os nossos direitos. E isso ninguém levanta. Mas aí, Vitor, deixa eu só fazer rapidinho, cara. E eu acho interessante é o seguinte, que tem muitas pessoas que discutem e concluem que nesse período não é possível, não seria viável a gente falar na suspensão, ou melhor, na não suspensão ali da energia elétrica e de conta de água, né, de consumos que a gente entende como se fosse algo básico para o próprio ser humano, mas poucas pessoas levantam essa discussão no ponto que você fez. Só que o ponto-chave que, na minha visão, é o fundamento, Vitor Hugo, acho que ele seria muito mais nesse sentido que você colocou e não lá com o que o decreto coloca da gratuidade em situação de emergência, porque lá aquilo não vai se prestar para ter esse fundamento. E aí, assim, eu concordo com você nessa defesa de um acesso à internet que seja mínimo ali por parte do Estado, para você ser conectado, já que isso hoje se você não tem internet, você praticamente está excluído ali do mundo, para nem conseguir receber o auxílio emergencial, os R$600 ali da Caixa, você conseguiria, né? Você precisaria daquele aplicativo para você fazer essa requisição. Não, se você não tem acesso à internet, se o cara é pobre, isso eu trato na minha... Quando começaram a falar que as pessoas vão receber o dinheiro pelo aplicativo, eu fiquei imaginando. Falei assim, é dupla exclusão digital. É uma dupla exclusão, porque você já é excluído. Se você não tem o celular, já era. Se você não tem o celular que minimamente tem acesso à internet, porque aí a gente nem está entrando nem em termos técnicos, que a cobertura da internet nesse país não é igual em tudo quanto é lugar e não é no mesmo nível. Você já está obstruindo as pessoas, está obstruindo duplamente o direito dessas pessoas. No meu mestrado, eu trabalhei todos esses pontos e eu fiquei assim, e o judiciário, pensa assim, o judiciário está todo mundo jogando para a internet, mas a maioria das pessoas não sabe mexer com isso. Você vai obstruir direitos, quer dizer, e ainda provoca ainda mais, todos os paywalls, todas as informações referentes à pandemia deveriam ser desobstruídas. O decreto ele fala que você tem que ter acesso, o direito de acesso à informação não pode ser obstruído, nem por inclusão, nem por práticas comerciais, até porque em muitos casos são concessões públicas, tá? Então, por exemplo, o jornal não poderia bloquear informação de pandemia. E esse ponto eu acho que está dentro do decreto. Informação de pandemia. Eu sei que o assunto, daqui a pouco, é que é muito assunto e o tempo não vai dar, gente. Eu quero fazer uma consideração rapidinho. Eu fiz com o outro que hoje está passando, né, toda quarta, está passando agora, que a gente está gravando aqui, que a gente queria continuar o negócio, já tinha uma hora e tinha muito assunto. O que eu penso dessa situação toda, nós fomos o pioneiro do Marco Civil da internet. Eu acho assim, nosso modelo foi copiado pela Itália e parece que assim, você vê pouca procura do pessoal entender Marco Civil da internet. Acharam que era um documento mais político para a época da Dilma, tanto é que ela fechou o mandato dela como se fosse uma julgada política. E nós no Brasil não temos a dimensão do documento que nós temos.
A gente está mais preocupado em Lei Geral de Proteção de Dados, que é um modelo tecnicamente europeu que a gente se inspirou, mas não pegamos um modelo que eu falo que o Marco Civil da Internet foi o verdadeiro documento brasileiro, porque ele foi o mais democrático e o primeiro que teve, porque ele começou da população até a criação do texto. E eu acho uma coisa muito interessante, é porque, se você olhar o princípio da neutralidade, ele vem da base do princípio da igualdade na Constituição Federal. Né? E a Constituição fala, né, devemos tratar desiguais os desiguais, né, para poder equilibrar a questão da igualdade. Então, ele tem um fundo, nesse sentido do princípio da igualdade, ele tem um instrumento que eu também acho de questão de consumidor também, no princípio da neutralidade. Quando se faz venda casada, por exemplo, se aplica o princípio da neutralidade. Naquela época que você pegava o smartphone e falava, não, você precisa usar Facebook, WhatsApp, você está liberado para esse tipo de acesso. Isso está ferindo o princípio da neutralidade, está diferente. Ela tem um vínculo ainda de consumidor. E assim, no do Marco Civil, assim, na época eu já via, onde seria a questão mais difícil era o princípio da neutralidade, porque a definição do princípio da neutralidade, ela não é uma definição estática. Ela vai depender do tempo e do espaço que nós estamos para poder ter que trabalhar. Eu acho que nunca vão conseguir fechar a neutralidade. Eu acho que ela vai se mudando com a sociedade, entendeu? É o ponto de vista que eu tenho. Não sei se vocês concordam ou não concordam. É um assunto que eu acho que não vai se fechar tão cedo. Eu vou falar aí. Mas eu concordo com você, Cássio, e a neutralidade foi muito mal estudada, foi muito mal colocada, e infelizmente a gente não tem critérios técnicos. Se você for olhar no artigo 9º do Marco Civil, fala que a Anatel e o CGI iriam regulamentar o Marco Civil. Uhum. Até agora não saiu nada, nenhuma recomendação, nem técnica, nem jurídica sobre isso. E eu acho que e você falou um ponto legal em relação à LGPD. A LGPD é uma legislação com forte influência europeia, o qual eu critico muito. No meu doutorado, vai sair em breve. Eu estou criticando essa visão eurocêntrica, né, da nossa legislação. Mas o que mais pega em relação a isso a gente não achou ainda um caminho nosso. E a neutralidade seria o caminho nosso. Você trabalhar essa questão dos dados cadastrais, se for ou não, porque a nossa jurisprudência, a nossa história está baseada nisso, está baseada em outros requisitos que são mais interessantes até e que tem a ver com a nossa desigualdade. Nós somos um país desigual. É neste momento de pandemia que nós vemos que nós somos desiguais. Se a gente não trabalhar esses conceitos de forma a atender a nossa nacionalidade, nosso Brasil, a gente vai ser lindo e maravilhoso, porque, nossa, LGPD, nós vamos virar técnico. O que a LGPD fez é transformar o país, a nossa legislação, em técnica. Viramos gerente de projeto. Vai contratar um advogado aí, baseado em LGPD? Não, você é um gerente de projeto, só está aí para arrumar contrato. Sendo que muitas coisas importantes estão envolvidas e são direitos. E aí a gente não está discutindo neutralidade de rede, não está discutindo provedor, autoridade administrativa e todas as questões relativas ao Marco Civil. Eu acho que essa provocação, Cássio, eu já peço aqui mais 3 lives só dessa, para a gente só falar de neutralidade de rede, que é o nosso princípio jurídico brasileiro, totalmente brasileiro. E aqui, Vitor, um adendo que você disse aí também, tá? Indo no mesmo sentido. Acho que tem até um fetichismo sobre a LGPD, porque se a gente for analisar o próprio Marco Civil em si, como ele foi construído, a base de construção, os artigos previstos ali, os direitos que são previstos, nós já temos ali um pontapé inicial até mesmo para a privacidade, né? Tem lá, claro que ele fala privacidade na forma da lei, chamando ali a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas nós temos lá formas para se ter
tratamento e coleta de dados pessoais. E o pior de tudo, né, ou o melhor de tudo, não sei qual que é o melhor, qual que é pior, mas o Marco Civil, ele tem lá, se a gente for fazer uma análise, a base legal única, exclusiva, seria o próprio consentimento, enquanto lá na LGPD a gente vai ter 10 ou 11 bases legais, salvo engano, são 11 bases legais na própria LGPD. E aí vem o pessoal e diz, não, porque a LGPD tem uma multa de até 50 milhões, né? Aí você vai ver a multa, ela é limitada, esse é o valor máximo. A multa ela é de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. Marco Civil, a multa é de até 10% do faturamento, sem limite. Então, assim, a nossa essência ali no Marco Civil, feita há mais tempo, ele já te dava uma base para se ter ali uma adequação a uma lei de privacidade. Claro que o âmbito ele é muito menor, né? O Marco Civil ele vai se limitar às relações feitas ali por meio da internet. E se você tiver ali a padaria da esquina da sua casa, ela vai ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E negligenciado, como sempre foi, é o princípio da neutralidade. A gente não discute ele da forma como ele deveria ser discutido. E eu achei interessante essa sua provocação, Vitor, que é a penúltima que você fez, na verdade, que diz respeito à nova modalidade de economia de dados, né, no sentido de informações. Os jornais, antes eles vendiam um jornal físico, hoje eles vendem um acesso ilimitado a determinadas notícias. E a gente tem visto realmente algumas notícias ali pagas nesse sentido. E aí, Cássio, naquela pergunta que você me fez, entraria a liberação dessas notícias, ou seja, um acesso gratuito a essas notícias, porque aí sim, se você está falando de algo que diz respeito à pandemia, isso deveria ser fornecido ali de forma gratuita, na forma como o decreto ele regulamenta. E aí é que vem o Marco Civil prevendo o decreto, ampliando essa noção da neutralidade, ainda sobram assuntos, como, por exemplo, zero rating, né, aplicativos gratuitos, se vai ser gratuito, se não vai ser gratuito. Dá para levar uma discussão também ali a respeito de franquia, de internet, se internet fixa precisa ou não precisa de ter franquia. O argumento vem justamente naquilo que o Vitor disse, de existência de tamanho de banda, e você não ter noção de quanto cada usuário vai ter ali de utilização daquela banda, tudo isso entrando e tangenciando, pelo menos, ali o conceito da neutralidade. Gente, o nosso tempo já, assim, é muito rápido. Eu vou agradecer os dois e só pedir 2 minutinhos para quem quiser complementar a consideração final, tá? Para a gente finalizar, porque nós não vamos ter muito tempo, porque já estamos no... Vitor, 2 minutinhos aí, se você quiser fazer uma consideração final. Eu quero agradecer, não conhecia o Daniel, quero agradecer o debate, o Cássio já conheço há um tempo, e eu fico feliz de começar. Pena que é pouco tempo, eu sei que também as pessoas não aguentam ficar ouvindo durante muito tempo, mas quero agradecer o debate, e eu acredito que nós temos que buscar ainda a saída, ela tem que ser jurídica sempre, ela não pode ser técnica, o técnico ajuda, mas eu estou sentindo falta da saída jurídica, da nossa análise pelo sistema jurídico, pela nossa história do direito, pela história da nossa sociedade. Eu vejo que muito disso tem afetado as nossas decisões jurisprudenciais, nossos doutrinadores, nossas discussões. Eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco isso, a gente está copiando muito o modelo de fora. O Marco Civil é um ganho nosso, como você disse, Cássio, e eu estudei isso durante os 4, 5 anos, o Marco Civil, só o Marco Civil. Tenho inúmeras críticas, a gente pode falar várias vezes, eu tenho inúmeras críticas, mas é uma coisa nossa, respeita a nossa história, respeita o nosso direito. Então, eu quero deixar isso claro, que a gente precisa fazer um debate mais sério em relação à neutralidade de rede, precisamos fazer um debate sobre multa, vocês colocaram aí. Infelizmente, vou dizer para as pessoas, adiar a LGPD, mas o Marco Civil já vale, tá? A multa é bem alta, não é mais alta do que a da LGPD. Então, a gente tem que começar a buscar outras soluções que a gente tem original e é muito melhor do que qualquer outra legislação aí, tá bom? Mais uma vez, agradeço aí. Mais debate, com certeza. Daniel, sua consideração final para a gente finalizar. Vamos lá, Cássio. Vamos encontrar mais ainda. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Cássio. Cássio, obrigado pelo convite. Eu agradeço o IDEA aqui pelo convite feito em seu nome, claro. E Vitor Hugo também não conhecia
telepresencial, nesse contato um pouco mais próximo, fiquei satisfeito, já conheci o trabalho dele, já inclusive utilizei ele como base para alguns artigos escritos aqui do lado de cá. E Cássio, para a gente finalizar, só uma colocação, tá? A gente tá falando muito de internet mesmo. A internet, como ela existe hoje, ela que está possibilitando que o nosso mundo não pare totalmente, né? O que a gente está vivendo hoje aí no século, no nosso atual estágio da sociedade, é algumas situações e tarefas sendo incorporadas para a internet. Por exemplo, eu sou professor universitário e as minhas aulas elas estão à distância. Então, a transformação digital ela está cada vez mais viva na nossa vida, graças ou por culpa da pandemia, seja lá como a gente vai interpretar isso. E na minha visão pessoal, eu penso que o que nós estamos vivendo hoje, não de pandemia, mas de inserção digital, é um adiantamento de um futuro que viria. Em questão de 10 ou 15 anos, nós teríamos essa vida praticamente 100% digital, como ela está acontecendo agora. E aí é que vem a importância de discutir o correto uso da internet. E vai perpassar principalmente com o ensino de base. O Marco Civil ele coloca lá a necessidade de uma educação digital, e se a gente pega as escolas de base que nós temos, não se tem essa disciplina de educação digital, né? A gente não tem essas disciplinas, e falta isso. E até mesmo do ponto de vista do jurídico em si, a perspectiva do Vitor Hugo ela é perfeita, dizendo que, olha, nós precisamos de analisar com mais profundidade para analisar realmente o que vai ser feito no que diz respeito, no que tange ali a neutralidade nesse período de pandemia. Será que nós teremos ali uma degradação de velocidade para se priorizar, por exemplo, lives de agentes públicos ou reuniões de agentes públicos ou processos judiciais, audiências judiciais? Será que a gente vai ter algum tipo de situação como essa acontecendo? Falta esse debate para a gente ter ali. Então, a transformação digital ela está acelerada, mas muitas vezes a discussão a respeito dessa regulamentação, o fetichismo da LGPD tem deixado em segundo plano o Marco Civil, e isso não pode acontecer. Gente, eu só tenho que agradecer você, Daniel, e ao Vitor Hugo, que prontamente, numa gentileza, cederam, né, marcaram e prontamente gravaram o programa, né? Bom, cada um está gravando aí no seu computador, se der algum problema aqui, eu posso depois pedir o backup para vocês, né? Isso aí. A questão do Instituto IDECO, Trocando Ideias, né, foi um projeto que eu quis montar, e eu acho tão interessante, porque ele é uma troca de conhecimento, porque a gente, no debate, a gente começa a perceber pontos que a gente não tinha ainda parado para questionar ou passa despercebido, né? E o grupo, né, nós somos assim, até um privilégio, nós somos formados por grandes grupos são professores universitários, são pessoas que têm mestrado, doutorado, né, em grande parte, ou se não são pessoas que têm uma atuação maior aí, né, em questões e causas que tem a temática de direito de informática, né, direito digital. Eu nem chamo de direito informático, eu chamo de direito tecnodigital. Justamente essa questão que você colocou hoje, da questão das telecomunicações. Porque se a gente levasse o direito digital só como digital, nós só trabalhamos essa parte digital. E ele é um conjunto, né? E as telecomunicações, ela é parte desse todo também para poder funcionar. Então eu chamo de tecnodigital porque ela envolve várias ferramentas, né? Não é só digitais. Por isso que eu estou falando aqui, não tem jeito. Se a gente for conversar 3, 4 horas por aí. A gente só tem a agradecer. E eu acho que nós vamos marcar mais quadros aí do Marco Civil com os dois, hein? Para a gente continuar o debate. O que vocês acham aí? Eu acho sensacional. Eu acho que a gente devia conversar sobre o Marco Civil. Foi muito pouco conversado. Eu acho que eu estudei tanto tempo. Aí você lança o livro e fala assim, vamos conversar sobre isso, porque isso daqui é legal. E murchou as pessoas. Não, e você passa, você não vê, caramba, ninguém discutiu. Na jurisprudência, poucas pessoas, poucos juízes usam o Marco Civil para defender, para fundamentar as sentenças. Então, você fala assim, o que está acontecendo, né? O que caiu em desuso já? É um ponto que tem que ser merece estudo mais. Nós estamos com um documento novo ainda, porque o Marcos com com um decreto que teve, a lei geral alterou uma coisa mínima, né, que foi um dispositivo lá de dado, relevância, mas merece realmente um estudo. Daniel, o que você acha da proposta aí? Topa de novo fazer um outro? Com certeza, Cássio, fica aqui inteiramente à disposição. Hoje, no meu doutorado, eu foco ali na LGPD em si, né? Mas não que eu esteja largando ali o próprio Marco Civil.
do Marco Civil. As pessoas põem, vira e mexe pegar a base do... Com toda certeza, é o que eu digo. Porque quando a gente está lidando ali, o dia a dia de internet é analisado a respeito ali do próprio Marco Civil da internet, que diz respeito à responsabilidade de provedores, e o pior de tudo, e aí é que quando a gente faz essa análise, quando a gente analisa jurisprudência a respeito dessa responsabilidade civil, por exemplo, algo que lá no Marco Civil já está claro como que vai funcionar a temática da responsabilidade civil por ato de terceiro, é uma situação que assim, a gente não consegue explicar, fica sem nexo. Você pega ali casos emblemáticos, como o do Nissin Orfale, por exemplo, quem estuda aqui na área do direito digital sabe, conhece o caso do Nissin Orfale. Você pega a decisão do TJ de São Paulo, quando determinou a retirada do conteúdo, não indicou a URL. Então, assim, o beabá da responsabilidade civil, que é a indicação exata do conteúdo, a gente falta até isso. Então, para mostrar que a prática, né, o dia a dia que a gente vai aplicando, muitas vezes é negligenciado, porque falta ler simplesmente o Marco Civil, que não é uma lei muito grande, são poucos artigos ali, mas que é uma lei de suma importância para análise. Então, aquilo que eu disse, esquecer um pouco, não esquecer, mas abaixar um pouco ali o fetichismo com a LGPD, mas lembrar que nós temos que, até mesmo para fazer uma adequação, um projeto de conformidade, tem que ser em conjunto com ambas as leis. Tem que estar ligado com a outra, não tem como. Com certeza. Trabalhar juntos. O ordenamento jurídico, ele é um emaranhado de normas, né? Exatamente. Ô, gente, aqui, senão a gente faz outro debate mesmo. Não, a gente pode continuar. Com certeza, nós vamos ter mais. Gente, muito obrigado pela participação. Eu acho que vai ser um sucesso esse nossa empreitada de conversar sobre Marco Civil, tá? Um grande abraço para vocês aí, gente. Valeu, Cássio. Um abraço. Valeu, Vitor Hugo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.